Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Mais um vídeo aqui do nosso canal, no dia de hoje falando sobre fé, né? Algo que muitos buscam, que outros, né, não entendem direito o funcionamento, não sabem como agir, não sabem o que é ter fé, né? A palavra de Deus, ela nos diz aqui no livro de Mateus 17:20, e disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E aqui, irmãos, no livro de Marcos, completa esse texto, Marcos 4:31, que diz assim: é como um grão de mostarda. O reino de Deus, né? É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, é menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce, faz-se o maior de todas as hortaliças e cria ramos de tal maneira que aves do céu pousam, aninham-se debaixo de sua sombra. Então aqui o Senhor está falando referente à fé. Os discípulos ali tentavam expulsar um demônio, né, e não conseguiram, e perguntaram a Jesus o porquê não conseguiram. Jesus disse: por conta da vossa pequena fé. E veja, irmãos, que Jesus não está falando do tamanho da fé. Por quê? Porque é um contraste aqui. Porque a semente também era pequena, né? E Jesus não estava falando que a fé deles era menor do que aquela semente. Mas Jesus estava falando sobre a fé que eles tinham. Não é o tamanho da fé, como você usa a sua fé. Como é tua fé? Então, no dia de hoje, a pergunta do Senhor para mim e para ti é: como é tua fé? Como estás focando a tua fé? Né? A palavra como, irmãs, veja aqui que Jesus disse assim: olha, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão, como. A palavra como, isso aqui, como, quer dizer assim como, semelhante a um grão de mostarda, do mesmo modo que um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda, irmãos? Vamos analisar. Um grão de mostarda, por ser um dos menores grãos, né? Ele é resistente. É um grão pequeno, mas é resistente. Não é o tamanho. Ele é resistente, ele resiste. Você não consegue pegar um grão de mostarda e espremer assim na mão. Você não consegue, porque ele tem uma cascadura que protege o grão. Então a tua fé, irmãs, não é o tamanho da tua fé, se ela é resistente, se ela resiste, é persistente, né? Você quer alguma coisa, busca alguma coisa do Senhor, você tem que resistir a dificuldades. Muitas vezes, irmãs, há coisas que a gente vai orar e agora mesmo acontece, mas há coisas que é preciso ter resistência, esperar, né? Não é por qualquer coisa, eu foco a minha fé aqui, mas veio uma dificuldade e pronto, já não creio mais, já não confio mais. E esse tipo de fé que eles tinham, não persistiam, não era resistente, não tinha resiliência. Então o grão de mostarda, ele é resiliente, ele tem muitas outras, né, qualidades. O grão de mostarda também, ele é semeado, ele cresce em diversos solos, né? Mas não é em todos os solos. Se o solo for encharcado também, ele não consegue produzir, ele morre. E outra, irmãs, característica do grão de mostarda, ele é a persistência no solo. Por exemplo, se o grão de mostarda ele for semeado bem fundo, tem sementes, irmãos, que se a gente semeia ela muito fundo, a terra ela sufoca ela. Mas o grão de mostarda, se ele for semeado fundo, muito profundo, ele consegue resistir por um tempo, ele não morre rapidamente. Não é facilmente que se mata um grão de mostarda. Não é tão fácil que se morre um grão. A nossa fé, irmãs, ela tem que ser assim, resistente, persistente. O grão de mostarda, se você colocar ele debaixo de escombro, ele consegue adormecer por um tempo, esperar o momento certo para frutificar, para florescer, para enraizar-se. Então, mesmo assim, tem que ser a nossa fé. Temos que esperar, saber esperar o momento certo. Não é tudo que eu peço hoje, já hoje mesmo vai acontecer. Tem coisas que levam tempo. Mas é necessário estar ali confiando, persistindo, perseverando para ver o milagre. Então, a fé que Jesus está falando é uma fé resistente, uma fé persistente, que não desanima por qualquer coisa. E outra coisa, irmãos, bem interessante que Jesus diz, ele diz assim: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, sua fé fosse resistente, persistente como um grão de mostarda, você ia dizer esse monte, dirás. Então a fé, irmãos, tem que ser falada. Não é tão somente pensar, né? Jesus podia ter dito: você vai pensar e o monte vai sair do lugar. Não, você tem que falar: olha, monte, em nome de Jesus, sai desse lugar e vai para ali. E obedece, mas é necessário pronunciar. Então, irmãos, o que Jesus ele quis dizer com isso? Que eu tenho que o quê? Muitas vezes, mesmo sem ver, mas a minha oração é citar. Eu creio que vai acontecer. A fé ela tem que ser persistente. Você não vê o milagre. A fé é o firme fundamento, é aquela fundamento. Eu estou fundada naquilo ali, eu creio naquilo ali. Mesmo que eu não veja, é o firme fundamento das coisas que se não vê.
e a prova das coisas que se espera. Para a gente não errar, irmãos, vamos ler lá em Hebreus 11, né? Esse versículo, para não obter erros, né? O que é a fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? Para que a gente não erre. É o firme fundamento, é aquela certeza que eu tenho de alguma coisa que eu estou esperando. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Então, mesmo sem você ver, mas você confiar que vai acontecer aquilo ali. Eu lembro, irmãs, que eu ouvia muitos irmãos falando nisso no início da minha fé, não no início de crente, porque tem pessoas que passam tempo crente, mas não tem compromisso com Deus. Mas quando eu comecei a ter compromisso com o Senhor no início da fé, eu ouvia muito irmão falar sobre isso. E eu coloquei em prática uma vez a minha fé. E aconteceu uma situação, tudo que aconteceu me desesperava, eu não conseguia crer. E como foi que eu consegui confiar, irmãs? Eu não estou dizendo que eu tenho uma fé grande, que eu falo, não, irmãs. Deus, Ele conhece nós. A gente é falha, é humano. Eu estou contando uma experiência. Eu sou falha, eu sou pecadora. Muitas vezes a fé falta. Muitas vezes, né, porque eu sou humana, irmãs. Eu estou dando uma experiência para ajudar, né, quem está no início. E eu lembro que eu me lembrei tudo que os irmãos diziam, não tenho costume de ler a palavra muito como eu leio hoje. E eu lembro que eu disse, eu vou colocar em prática. Eu não sabia como era ter fé. E eu lembro que eu precisava de algo e eu coloquei na mão de Deus. Eu disse, olha, Senhor, tá na tua mão, faz tua vontade. E quando vinha aquele pensamento na minha mente, eu começava a tirar ele da minha mente. Começava a pensar em outra coisa. Comecei a esquecer aquilo ali, irmãs. E Deus fez uma coisa surpreendente. Deus fez algo que eu fiquei tão admirada. E eu comecei a colocar em prática. E todas as vezes que aconteceu alguma coisa, eu fazia a mesma coisa. Olha, Deus, está na tua mão. E pronto, esqueci aquilo ali. Quando vinha na mente, eu tirava da mente. E a fé começou a crescer. A minha fé começou a crescer. Deus começou a fazer coisas maiores. Deus começou a fazer coisa grande. Eu vou contar aqui uma experiência de um celular. Eu já contei até na igreja faz muito tempo. Uma experiência de um celular. Eu queria muito um celular. E eu queria um celular. E eu escolhi na televisão. Ele estava passando o comercial dele. Eu disse, eu quero daquele ali, Jesus. Né? Eu tinha dinheiro para comprar, irmãos. Eu tinha cartão, eu fazia as minhas coisas, eu trabalhava no tempo para mim mesmo. Eu tinha dinheiro, mas eu disse, eu quero ganhar do meu esposo. Eu falei assim, eu quero aquilo ali. E o que aconteceu? E aconteceu que meu esposo, ele não comprou, veja, viu? Ele não comprou. E chegou o dia do meu aniversário e nada, né? Eu não vi nada, não vi nada acontecer. E a minha fé fraquejou um pouquinho nesse momento, viu? Veja só como a gente é humano e falha. E sei que chegou no dia, o que aconteceu? Sem eu saber de nada, a minha vizinha, uma pessoa, o esposo dela comprou igual o que eu queria, do meu jeito, para dar para ela. Só que ela não gostou, porque ela queria um menor, era maior, não lembro na época. E eu sei que ele ofereceu ao meu esposo. Por que tu não pega, irmão Joel, para dar para tua esposa? E ele escondeu, sem eu saber, ele escondeu o celular. E o que foi que eu fiz? Eu disse, já chegou na hora. Ele escondeu para me dar quando eu chegasse. Eu ia para casa da minha mãe, era dia das mães. Não lembro se era dia das mães, não, se era de aniversário que eu queria, não lembro mais não. Sei que foi uma data festiva. E ele guardou para me dar quando eu chegasse. E o que foi que eu fiz? No meio do caminho, eu pensando, né? E o Senhor ainda falou comigo, aguarde. Mas eu lembro que eu levei o cartão, fui com o meu cartão. Aí cheguei lá, eu vi, não resisti, comprei. Comprei um Grand Prime no tempo, né? Que é um maior. E tudo bem. E sei que depois, irmãs, ele veio com o celular. Eu fiquei com 2 celulares na mão. Me deu o celular, fiquei com 2 celulares na mão. Do jeito que eu queria. Eu disse, não, eu vou ficar com um dele. O outro era melhor. Mas foi aquele que eu tinha pedido ao Senhor. Então, assim, irmãs, a fé é isso. A fé é isso. Quando a gente... o grande mostrar dele é assim. Ele é persistente. Ele não morre por qualquer coisa. É você focar a sua fé. Mesmo que seja pequena, você colocar em algo e confiar. Quando vier na mente a preocupação com aquilo ali, você vai tirar. Tenta pensar em outras coisas, tenta conversar com alguém, olha para algum canto, assim, foca em alguma coisa que te faça esquecer aquilo ali, para que não venha preocupação, porque vai vir a preocupação com aquilo ali novamente. Você vai querer tomar das mãos do Senhor. Mas a fé é isso, você tem que, é tipo uma planta, você planta. Olha, Deus está na tua mão, eu creio que vai acontecer. E esquecer aquilo ali, né? Quando vier na mente, esquecer. Irmãs, então a fé é assim, como eu comecei a utilizar, e Deus ele começou a fazer coisas maiores, coisas muito grandes, que eu já contei em ciclo de oração, né? Tenho certeza que os irmãos, se tivessem irmãos aqui que pudessem falar, pode até colocar nos comentários, né? Teriam coisas grandes para falar sobre coisas grandes que Deus fez através da fé. Então, irmãs, a nossa fé é assim, não é necessário ser uma fé grande, ela vai crescendo de acordo com o que você vai regando. E como é que se rega a fé? Cada vez que Deus vai fazendo, você vai crescendo a tua fé. Vai crescendo a tua fé, porque você vê que Deus fez. Então você vai confiar mais no Senhor, entre muitas outras coisas. Deus já fez coisas extraordinárias, já trouxe a existência que não existia, né? Eu
Eu aqui, estou aqui no meu estabelecimento, mas isso aqui foi feito pela fé. Eu lembro que, eu até contei na igreja, de que houve uma dificuldade e que o esposo não queria fazer. E o que foi que aconteceu? Eu de casa, irmãs, eu orava e Deus dizia, usa a sua fé, o que é que eu fazia? Eu observava, né? Eu dizia assim, o que é que o reboco precisa? Precisa de areia? Precisa de cimento? Eu dizia assim, olha, cimento e areia, onde quer que tu tiver, o armazém que tu tiver agora, eu te digo agora, saia daí, no nome de Jesus, e vá para aquele lugar, no nome de Jesus, eu te digo, saia daí, vá para aquele lugar, irmãs. Eu me surpreendia, naquela semana, ele comprava. E eu me lembro que a primeira oração que eu fiz, olha, Pilar, eu te digo que essa semana tu vai ser levantado no nome de Jesus. Se levanta, os buracos vão ser cavados, vai se erguer. E meu esposo começou a fazer sem eu saber. Sem eu saber, eu sei que mas eu sabia, na oração eu sabia, porque Deus me contava, ele falava comigo. Eu passava para que era tudo fechado, mas eu sabia porque Deus falava. E ele fazia. Aí os tijolos é a mesma coisa. Tijolo, onde quer que tu estejas agora, no nome de Jesus, eu te digo, saia daí do armazém que você tiver e vá para aquele lugar. Irmã, e acontecia, eu ficava besta. Eu ficava besta com o que acontecia. A irmã, a fé assim é falada, você fala. Agora tem que ter uma orientação. Deus me disse, creia. Então eu usei a minha fé. Eu não sabia de que outra forma usar a fé. Então eu usei dessa forma, né? Não sei se eu fui ingênua ou não, mas aconteceu. O reboco, os tijolos, a laje, tudo que ia ser colocado, eu me lembro até que até o que eu colocar dentro, que são as prateleiras, eu dizia, prateleira onde tu tiver. Eu não tenho como te comprar, mas é no nome de Jesus que eu te digo, saia daí agora e vá para aquele lugar. Irmãs, aconteceu. Irmã, Deus é muito grande. Quando a gente usa a fé da gente, quando a gente foca a fé da gente, irmãs, é só usar a fé, independente se é grande, se é pequena. Minha fé não é grande, mas é usar a fé que você tem. Eu sei que muitas vezes a fé da gente fraqueja, quando a gente começa a dar ouvido a outras coisas, né? Vem o medo na mente, acontece situação na vida da gente, diversas, irmãs, como o ser humano acontece. Mas quando a gente foca a fé, Deus, ele realiza milagres. Eu me lembro de coisas que eu dizia. Eu me lembro que uma vez, eu estava na loja, eu tinha gastado dinheiro, comprar dinheiro, já contei também na igreja, e eu queria comprar umas blusas e faltou o valor, não tinha. Precisei de gastar com algo, chorei muito, mas gastei. E Deus me disse, usa fé. E eu lembro que eu estava orando e da minha casa eu disse assim, eu profetizo no dia de hoje, que na semana que vem, nesse mesmo dia, eu vou estar dentro do ônibus com tal e tal valor na minha mão para comprar roupa. Irmão, quando eu orei, veio aquela palavra assim, né, aquele impulso eu falei. E depois eu, meu Deus, e pronto, esqueci aquilo ali. Irmãs, veio sexta e nada. Quando foi no sábado, de madrugada, Deus me despertou e disse, peça ao homem. Eu, meu Deus, 3 horas da madrugada, Jesus. Deixa amanhecer o dia, Jesus disse, peça agora ao homem. Então, se eu tivesse esperado para madrugada, não tinha acontecido. Eu lembro que eu acordei meu esposo naquele momento. Eu não sabia que ele tinha valor. Isso é que ele me deu, irmãs, naquele mesmo dia. Foi de madrugada, 3 horas da madrugada. Deus me deu umas orientações, escrevi tudo, né, que ele me deu. Ele me disse, peça agora. Acorde e ele peça. E eu conversei, irmãs, e o valor chegou na minha mão. Deus, ele é muito grande. Tem que seguir a orientação de Deus. Confiar. Confiar nisso. É focar e esperar. Não é no teu tempo, nem no meu tempo. Só veio chegar no sábado. A viagem, irmã, seria no domingo, no sábado. Que era do sábado pro domingo no tempo. E no sábado de madrugada. No caso, era alguma coisa assim. Sei que foi num dia, a viagem era num dia. Na madrugada desse dia foi que o dinheiro chegou. Eu só vim pegar esse dinheiro 5 horas da tarde. Porque eu ainda fui na coisa, tinha que ir no banco era fechado, foi algo nesse, que 5 horas da tarde foi que eu consegui ir, a viagem seria de 8 horas. E eu estava naquele banco, irmã, daquele ônibus, sentada e me lembrando. Eu não sabia nem que tinha viagem, mas eu profetizei e aconteceu muitas outras vezes, muitas outras coisas. Então foca a tua fé, confia no Deus que tu serve, né? A gente é falho, o pecador, mas se a gente persistir, mas Deus, ele opera milagre, né? Fiquem na paz de Deus.